Oi pessoal, tudo bem com vocês? Certamente, se vocês adentrarem uma unidade de terapia intensiva, provavelmente vai pegar algum paciente em algumas condições em especial. Hoje eu vou falar em especial sobre a bexiga neurogênica, que é bastante comum nessas unidades de terapia intensiva pegarem pacientes com esses tipos de condições. Mas o que é a bexiga neurogênica? Ela é nada mais que um conjunto de disfunções que afetam o enchimento, esvaziamento e a capacidade do armazenamento da bexiga. Ela está presente com pessoas com doenças neurológicas, por exemplo, com pessoas que também podem ter diabetes, que são bastante comuns, nessas unidades, provocando a perda da capacidade de controlar a micção. Os indivíduos com a bexiga neurogênica, eles não conseguem perceber quando a bexiga ela está cheia ou não são capazes de eliminar a urina voluntariamente. Isso é bastante comum, por isso que eu estou falando para vocês, a gente encontra muito. Neste caso, as bexigas com esse tipo de funcionamento normal, por exemplo, pessoas com funcionamento normal do organismo, à medida que a bexiga, que a urina, ela vai acumulando, no seu interior, as paredes da bexiga elas relaxam e tende a ser acomodado o volume cada vez mais da urina, ou seja, o nosso próprio corpo ele alarma a vontade de você eliminar aquela urina, de ir no banheiro, é um fator normal do nosso organismo. Quando a pessoa tem essa bexiga neurogênica, o que acontece? As suas paredes elas perdem a capacidade de se estender, ou seja, logo que conforme a bexiga vai se enchendo, a pressão no seu interior aumenta, podendo até inclusive provocar dilatação nos rins. Mas a diferença dessa bexiga neurogênica, tem pessoas que ela não consegue sentir a sua bexiga cheia, ou até ela sente e vai por várias vezes aí durante o dia, tendo eliminações, micções em números pequenos, mas ela não consegue segurar, ou seja, a continência urinária, que pode acometer também, que faz parte disso. Mas existe dois tipos dessa bexiga neurogênica, citando, por exemplo, a bexiga hiperativa. Como eu falei, a pessoa que tem a bexiga hiperativa também se chama bexiga espástica ou bexiga nervosa, tanto faz, tá? A própria bexiga da pessoa, ela se contrai de uma forma involuntária, ou seja, havendo assim uma perda de urina de forma inesperada em momentos inapropriados. Como eu falei, a maioria daquelas pessoas idosas de idade que já tem uma certa patologia, que pode contrair, aí no caso da incontinência urinária, ela tende a ter essa bexiga hiperativa, ou seja, ela não consegue segurar onde ela esteja, acometendo ali a incontinência urinária, tendo a perda de urina no momento, no local onde ela esteja, sem que ela consiga controlar por vontade própria. Os sintomas em comum dessa bexiga hiperativa são nada mais a incontinência urinária, como eu falei, a vontade de urinar frequentemente, mas em pouca quantidade, a dor ou ardência na região da bexiga, pode ser sinais até de uma inflamação, de uma infecçãozinha aí, no meato urinário, no trato urinário, ou até a perda e a capacidade de urinar em si, tá? A bexiga hiperativa é muito comum nas mulheres, como eu falo, podendo ser estimulada aí por as alterações hormonais, por exemplo, na menopausa, ou até aumento do útero na gravidez, como a gente também escuta muito falar que as mulheres grávidas, elas tendem, a ter menos, assim posso falar, prioridade, capacidade de segurar a urina durante seu estágio final aí da gravidez, tendo mais comum elas, um ato de rir, de tossir, acaba liberando aí um pouquinho a quantidade de urina, tá? Também tem a bexiga hipoativa, que já é o contrário dessa hiperativa, que também é conhecida como bexiga flácida, ou o que pode ser, No caso, a bexiga ela não é capaz de contrair voluntariamente, ou seja, conforme a pessoa vai tendo ali seu acúmulo de urina, ela não vai conseguir contrair voluntariamente, ela não vai relaxar, o caso, o esfíncter não relaxa, o que pode provocar o armazenamento da urina sem a capacidade de eliminar de forma adequada. Ou seja, é bastante comum a gente receber pacientes idosos ou até pacientes que já têm um problema neurológico, por exemplo, um paciente com AVC, que ela vai tendo um acúmulo de urina, você pode até palpar no momento que está curando o paciente e sentir lá o abdômen globoso. Nós falamos também do bexigoma, que é um termo bastante comum, que justamente é a bexiga hipoativa. Ela não sente que a bexiga está cheia,
não conseguindo fazer eliminação por vias adequadas, tendo que auxiliar o mesmo a fazer essa eliminação, tá? Os sintomas dessa bexiga hipoativa são, por exemplo, a sensação de que a bexiga nunca esvaziou por completamente após urinar, ou até o gotejamento após urinar, por exemplo, mais a perda da urina involuntária. Isso pode também aumentar as chances de haver uma infecção urinária por causa do acúmulo da urina, né, por exemplo, e até o prejuízo das funções do rim, a função renal, por exemplo. Por isso, o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível, como, por exemplo, a gente faz sempre uma eliminação aí de urina por uma sonda vesical de alívio, por exemplo, tá? O que causa, né, a bexiga neurogênica? O que é o fator comum? Por exemplo, em crianças, as principais causas que pode acometer a bexiga neurogênica são as doenças neurológicas congênitas, como, por exemplo, a mielomeningocele, a paralisia cerebral e entre outras patologias que também acometem o sistema nervoso. Já nos adultos, a bexiga neurogênica ela é muito relacionada às lesões da medula da espinha, na medula espinhal, como por exemplo a paraplegia, a tetraplegia, até o Parkinson também é um fator que acomete, a própria diabetes, a esclerose múltipla, no caso dos derrames, que é os AVCs, os AVEs, né, que nós falamos, alguns tumores cerebrais e entre outras patologias do sistema neurológico. Falando na diabetes, apesar da diabetes não ser uma origem, né, uma doença de origem neurológica, ela causa sim danos nos nervos periféricos que atuam sobre a bexiga. Então, realmente é um fator que é bastante comum a gente encontrar esses tipos de pacientes com diabetes que pode ocasionar esse tipo de bexiga neurogênica. Mas qual que seria uma assistência de enfermagem adequada em pacientes assim, principalmente, né, em âmbito de unidade de terapia intensiva? A gente observa muito e sentindo essa problemática, né, dentro desses setores, os enfermeiros eles abordam, no caso, problemas de interesses para a parte de enfermagem, que fornece assistências com esses pacientes, assim como, por exemplo, na prevenção de infecções e cálculos vesicais, desde que o paciente, né, esteja livre da infecção em si, pode-se tentar um programa de treinamento aí de esvaziamento de bexiga periódica, no caso, por várias vezes ao dia, fazer um treinamento com o paciente para que ele consiga fazer eliminação. E também a gente tem uma fase de treinamento para reeducação vesical. O que é isso? É elaborado um programa de treinamento para o esvaziamento da bexiga, né, de uma forma para ajudar a funcionar o ritmo da frequência da eliminação tão próximo ao normal que o possível. Isso é também um fator bastante comum. E a fase de treinamento para o autocuidado. Isso geralmente já quando o paciente já está numa fase de melhora, tá? Mas ele ainda está tendo aquele pequeno problema, tem que ajudar o paciente a ter uma melhora completa. Após a retirada da sonda, principalmente as vesicais, que é muito comum pacientes com a sonda vesical por muito tempo aí prolongado, ele perder também a sua função automática da eliminação vesical. Então, esse treinamento do autocuidado é geralmente feita uma abordagem em cima, né, do paciente, tentando evitar complicações como as infecções, os cálculos e os extravasamentos de urina. É feito também esse tipo de treinamento com orientação ao paciente em questões de ir ao banheiro, quando houver necessidade, quando achar que tem a necessidade, para ele poder conseguir fazer sua eliminação aí vesical de forma adequada. Então são essas as dúvidas relacionadas aí à bexiga neurogênica. É um assunto bastante complexo, mas o mais básico possível, resumido, né, pra gente, para ter um bom entendedor na parte técnica, é saber que existe esse tipo de condição com os pacientes internados, né, os mais críticos, o semicrítico que a gente fala, nas UTIs. Então é bastante comum você ter um paciente com a bexiga neurogênica e saber mais ou menos o que pode ser feito, o que o médico pode, né, fazer, tomar uma conduta mediante a situação, até o enfermeiro também realizar uma conduta, assim, auxiliando a equipe de saúde, seja os médicos, seja os enfermeiros. Quaisquer dúvida relacionada ao assunto aí, pode deixar nos comentários, que eu respondo para vocês. Também convido aí a se inscreverem no meu canal, quem não é inscrito, eu convido também a conhecer outros vídeos relacionados à enfermagem, que eu tenho diversos temas, e eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.